Fala galera, graça e paz, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Rafael Rodrigues, estamos aqui em mais um Papeando a Palavra, com a presença do meu amigo, pastor Márcio Silas, um homem de um conhecimento, de uma bagagem teológica absurda e nerd pra caramba, que gosta muito de anime, que gosta muito de desenho, e isso é uma das coisas que eu admiro muito nessa pessoa. E você que está chegando aqui agora, que é novo no canal, não esquece, já vai curtindo aqui no vídeo, inscreva-se no canal, compartilha com a galera da sua igreja, com seus amigos, com a sua família. Logo na descrição do vídeo vão ter dois links que eu peço para você dar uma olhada com carinho, que é um apoie-se, né, de estar apoiando o canal para a gente poder crescer na questão de aparelhagem, para desenvolver um vídeo melhor, um áudio melhor. Eu preciso e dependo da ajuda de vocês. E também tem um outro link que é da vaquinha, também para adquirir material para a gente poder melhorar o canal, questão de edição num todo, para a gente poder ter uma forma mais legal e mais profissional com o passar do tempo, né? Então, aquele valor que Deus tocar no teu coração, você vai lá e transfere, participa do apoia-se. O apoia seria interessante que ele tenha alguns benefícios, né? Tem o apoia-se de um valor maior, você vai poder participar da gravação do Papeando a Palavra e vai participar também de um sorteio exclusivo todo mês de um livro em apoio com a livraria Vida Reformada, que o link vai estar aqui no vídeo também. Então, dá essa moral e deixa Deus tocar no teu coração e fala a Deus. Então, mestre, como de costume, né? O senhor se apresenta aí para a galera que não te conhece, fala um pouquinho da sua vida. Bom, graça e paz a todos vocês, amigos. Em primeiro lugar, eu sou o Márcio Silas, antes de tudo, antes de todos os títulos eclesiásticos, toda aquela burocracia eclesiástica, sou o Márcio Silas, amigo do Rafa, quem estimo muito. Ele já deu sucintamente um pouco da minha biografia, nerd cristão, né? Amante de boas séries, amante de bons animes. Inclusive, se você não gosta de Naruto, você precisa rever seus conceitos. Naruto, Dragon Ball, Dragon para Ball mim, é Z. melhor. Então, além de nerd, né, eu sou pregador do Evangelho. Deus tem me dado a graça de poder também elaborar na docência já há quase 20 anos, formando gente para a glória de Deus, para a edificação do reino, né? Hoje sou diretor de um curso, eu mantenho o curso Ictus. Nós temos alguns núcleos espalhados no nosso Rio de Janeiro e um que está fora, né, na região ali serrana, está um pouquinho fora aqui do nosso Rio, aqui é a nossa capital, está na região serrana, em Paraíba do Sul, nosso núcleo em Paraíba do Sul. Além do curso Ictus, eu tenho alguns outros projetos, inclusive um que está saindo agora, Baila, que é o Fundamentos Pentecostais da História Hermenêutica, entre outros projetos educacionais. Já trabalho com educação há muito tempo, além de trabalhar também com missões, tendo viajado uma boa parte do Brasil e também fora do país algumas vezes, em alguns países da América Latina e países da Europa. O Senhor tem me dado essa graça, casado, né, com Dona Lidiane, graças a Deus, né? Carioca de 4 ponto alguma coisa, a gente já passei dos 40, amante da musculação e, sobretudo, o mais importante, amante de boa literatura e teologia. Isso aqui é um amor incondicional. Isso eu Esse sou sei. eu, gente. Isso aí é bem perceptível. Então, mestre, a gente, como é todo programa, né, todo entrevistado, eu sempre faço a mesma pergunta no começo. E com o passar do tempo, vem me surpreendendo cada vez mais, porque a experiência de cada um, ela é realmente individual. Eu, até agora, esse é o 9º Papeando a Palavra e eu não ouvi nenhum testemunho de experiência de conversão ser igual ali exatamente. Cada um é muito diferente um do outro. Eu até brinquei com o Rabelo na semana passada, quando a gente gravou, né? Você conhece o Thiago Rabelo. Eu falei para ele, cara, depois, né, que terminou, eu falei, cara, que experiência mais sem graça. Você estava na igreja e Deus abriu sua mente, você começou a querer ler.
você não viu um anjo, não veio ninguém falar contigo. Ele, que isso, Rafa? Eu falei, não, tô brincando, cara, relaxa, calma. É porque geralmente a gente tem ouve as pessoas falando, né, de experiências na rua, né, no trabalho, na igreja e tudo mais. Então, isso mostra realmente a multiforme graça do Senhor Jesus Cristo, as múltiplas formas do Senhor trabalhar. E hoje, nesse momento, eu queria ouvir mais uma forma que o Senhor trabalhou, o Senhor contar para a gente aí como é que foi a sua experiência, o seu processo de conversão. O meu, rapaz, foi uma intervenção realmente sobrenatural, né? Eu vou resumir a experiência. Eu não estava com Deus, estava andando mesmo debaixo do senhorio do maligno, né? Moleque novo, fazendo besteira, andando armado. E acabei fazendo o que não devia, parando, né, no meio de uma boca de fumo. E nisso fiquei doente. Minha experiência de conversão foi assim. Fiquei doente, fui me tratar na casa da minha mãe. E quando estava lá, tive um sonho. Nesse sonho foi muito claro, né? Um rapaz veio dizendo: volta para lá, lá não é teu lugar. Se você voltar para lá, ou os caras vão te trair, vão te matar, ou a polícia vai te matar. Teu lugar é aqui. Apontava uma Assembleia de Deus azulzinha. Eu acordei com aquele sonho, cara, assustado. E aí uma irmã Adelaide, me convidou. Eu fui na rua, né, comprar um negócio, tomar café. Essa irmã me convidou para ir no culto. E eu fui no culto, né? Ela me convidou, eu falei, não vou. Foi um domingo, gente, não tinha roupa para ir na igreja, não tinha nada. E foi assim, totalmente sobrenatural. Eu fui pro culto, o rapaz estava pregando, se chama André, se tornou um grande amigo meu, né, o André, a gente chama ele de André Tatuagem. Ele estava pregando, antes dele terminar de pregar e fazer o apelo, eu estava lá aceitando Jesus. Foi assim que aconteceu, recebendo a Cristo como Salvador, e foi algo tão fantástico, que eu era usuário de droga, né? Usava cocaína, bebia. No outro dia eu já não tinha mais desejo para nada, todo mundo ficou assustado. Foi algo que não tenho nem como explicar direito, Rafa, porque assim, no outro dia eu já não tinha mais vontade de cheirar, não tinha vontade de fumar maconha, não tinha mais vontade de beber. Foi algo realmente assim extraordinário. A minha conversão foi algo assim que eu não tenho como explicar. Foi o próprio Deus me chamando assim, né? O que eu entendo hoje com o conhecimento bíblico que eu tenho foi o próprio Deus me chamando assim, o próprio Deus me empurrando para Ele, né? O que John Stott diz, né, em um dos seus livros, era como se Deus fosse, né, o Evangelho, vou nem dizer Deus, o Evangelho fosse aquele cão de caça e eu fosse a presa. Entendeu? Então foi assim a minha experiência de conversão e foi totalmente radical, né? Foi uma conversão radical. Você sabe que outros têm outras experiências. Eu saí do mundo das drogas, né? E eu vejo que muita gente precisa ficar em clínica, se reabilitar. Comigo foi totalmente diferente. Pra você ter uma ideia, eu cheirava tanto que tinha dia que estava saindo sangue por um nariz, eu já metia no outro, entupia o outro. No dia que estava saindo sangue dos dois narizes, eu metia caneta no nariz para cheirar, cara. E, assim, hoje ninguém diz, né? Pelo que Deus fez na minha vida, ninguém diz isso. E foi algo tão fantástico que no outro dia eu já não estava mais usando droga. E eu não sentia, o Rafael, aquele desejo de voltar, aquela. Geralmente o viciado, né? Ele tem aquele negócio da abstinência, né? O cara fica meio neurótico. Eu não passei por isso. E hoje eu tenho 20 e poucos anos, né, de convertido e nunca tive essa queda, esse negócio de desejo por droga. Graças a Deus, foi algo realmente, como eu disse para você, sobrenatural. Deus mesmo me chamando para si. Eu acordei daquela revelação em sonho e fui procurar a igreja. Não era crente, fui procurar. E por incrível que pareça, cara, onde eu me converti foi a Assembleia de Deus da Coimbra. Na época, olha a cor da igreja. Azul. Azul. Cara, uma coisa assim que vai me marcar pro resto da vida, cara. Entendeu? Essa foi a minha experiência de conversão. Eu também me converti numa Assembleia de Deus, né? Hoje eu congrego numa igreja do Nazareno, já tem alguns anos. Me converti na Assembleia de Deus aqui, numa Assembleia de Deus que tem aqui em Nilópolis. Quando eu falo o nome da igreja, né,
as pessoas acham muito engraçado, mas o que não deixa de ser uma verdade o nome da igreja. O nome da igreja é Assembleia de Deus. Jesus vai voltar, quer você queira ou não. É um nome bem engraçado. Do É uma pastor Abílio. verdade. É, é uma verdade, mas é um nome bem engraçado, né? Assim, a gente tinha, assim que eu me converti, já me jogaram logo num coral, né, da juventude. E só de falar, você já deve ter uma noção que a minha voz é horrível para cantar. Não tem condições nenhuma. E eu ficava com vergonha de chegar nas igrejas em saída, né? O senhor, anos da Assembleia, tem muita essas questões de saída, da juventude de uma igreja para outra e bastante. tudo mais. E na hora de apresentar o nome da igreja, né, eu abaixava a cabeça, ficava assim, quietinho no meu canto. Mistério, Jesus vai voltar, quer você queira ou não. Tem alguém que estiver ouvindo aqui o programa, que congrega na igreja, eu amo demais o local. Foi um local que, para mim, logo no começo, era do céu ao inferno, né? Vamos dizer assim, muito rápido. Porque foi um local onde eu passei experiências incríveis e algumas decepções também. Mas hoje em dia eu não trato nem a decepção culpando o outro. Eu me culpo por falta de maturidade, por falta de experiência. Que logo no começo eu botava a culpa em todo mundo. Não, a culpa é do pastor, a culpa é do fulano, a culpa é de ciclano, mas na verdade a culpa era minha. Até para você que está assistindo a gente aqui também, que tem pouco tempo de evangelho e acha que todo mundo na igreja está errado e só você está certo, calma, segura. Não é assim que funciona. Provavelmente o errado é você e não o outro. Né? Peça discernimento ao Espírito Santo. Peça a Deus para te transformando a cada dia. Que aí as coisas começam a melhorar. Hoje em dia, eu e o pastor lá da igreja, o pastor Abílio, nós conversamos e muito. E há anos atrás a gente não queria nem olhar um na cara do outro. Eu acho isso muito doido. Eu fico assim, caramba, é realmente Deus na nossa vida. Ele teve uma É verdade. perda agora, recentemente, devido à pandemia, né? Perdeu a esposa e tudo mais, então foi algo que balançou muito com a mente dele, né? Ele ficou bem perdido e tudo mais. E eu me recordo que algumas pessoas, mestre, ele falaram assim: ah, mas por que você está dando ideia para esse cara se lá no começo ele falava mal de você, às vezes orava para Deus te colocar uma doença? Esse cara merece perdão. Eu falei: pô, se eu olhar para trás e ver a besteira que eu já fiz, Deus me perdoou. Quem sou eu para não perdoar ele? Então, não faz sentido nenhum. É colocar a oração do Pai Nosso como realmente um modelo prático de vida. Né? Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como eu estou perdoando aquele que tem me ofendido, porque não é só pedir para ele perdoar e aqui, não, esse aí eu não falo, esse daí eu não gosto. É muito, é muito complicado. Né? E assim, a experiência do Senhor, eu acho ela incrível e toca muito o meu coração, porque tem elementos parecidos com a mim. Eu era alcoólatra praticamente, não conseguia ficar um dia sem beber. E eu lembro que numa quarta-feira, agora o dia exatamente, acho que foi dia 23 ou 26 de agosto de 2013, eu fui para a igreja, o pastor pregou, e no dia seguinte eu já não queria mais beber. Eu não sentia mais vontade. Mas uma coisa que, pelo menos em mim, ficou, e que eu identifico que até hoje eu passo por momentos desse, é que eu sei que a minha mente ela é muito bem resolvida com isso. Eu não tenho vontade de beber e não quero beber e não vou beber. Ponto. Isso aí é bem claro para mim. Só que às vezes eu sinto que o meu corpo ainda tem umas crises de abstinência. Eu até conversando com o médico uma vez, eu falei, mas como é que pode isso? E o médico também cristão, ele falou, cara, bota na prática aí o texto que Paulo vai falar, que é a sua carne militando com o seu espírito ali o tempo todo e alguém vai vencer, cara. Você tem que ter esse controle. Olha, não, eu não posso porque tem amigos que são de outras denominações que numa reunião no almoço, eu me recordo de uma experiência que no almoço com os amigos, comendo ali acho que era bacalhau, uma coisa assim. Aí um falou, pô, bacalhau pede vinho, e todo mundo bebendo uma taça de vinho e eu perdido. Eu falei, meu Deus.
eu não posso, eu não quero, eu não posso nem chegar perto desse negócio. A colega, não, pô, toma aqui a Coca-Cola. Eu até brinquei, cada um se mata do jeito que gosta, né? Do jeito que quer. Mas não tem essa questão, né? E algumas pessoas ainda vê, quando eu conto isso, com muito preconceito. De falar que eu não estou bem resolvido com a questão do evangelho, que eu não tenho o Espírito Santo tanto assim, porque o meu corpo ainda sofre essas crises de abstinência. Para mim é um negócio bem... Não, mas aí é que as pessoas geralmente elas querem. Ontem no seminário eu toquei justamente nessa questão. As pessoas querem quase que deidificar, né, o ato da conversão. E ontem nós estamos tratando teontologia no meu núcleo aqui no São Bento, que é a doutrina de Deus, e eu disse que nós nunca seremos, tá? Nunca seremos deuses. Mesmo com o corpo glorificado, isso não significa dizer que nós seremos como o Deus eterno é. Sim. Não significa isso. Porque geralmente as pessoas têm na cabeça isso, né? Você falou sobre isso. Eu, por exemplo, a maior luta que eu enfrentei na minha conversão não foi com as drogas, foi com mulher, né? Eu, lamentavelmente, muito cedo, comecei a pegar mulher a rodo, né? Uma das minhas piores lutas foi essa, porque estando na igreja, ainda hoje, né? Estando na igreja, vez ou outra, é aquelas cantadas pesadas que você recebe, É né? complicado, né? Então, ontem eu estava falando sobre isso, que não existe nenhum problema em você reconhecer que há essa batalha em você, né? É aquela coisa, eu na minha cabeça eu estou bem resolvido, mas há essa batalha no corpo. E ainda eu estava contando uma experiência. Há muitos anos atrás, eu novo, pregando num culto na Praça da Bandeira, acabei de pregar aquela bênção, né? E aí a dirigente do culto com o rapaz falando umas besteirinhas e bateu boca comigo, né? Infelizmente, a experiência que eu vou contar é um pouco triste, né? E ela falando que o homem de Deus, a mulher pode parecer pelada para ele do jeito que for, que ele repreende, que ele faz, que ele acontece. E eu não, eu sou homem de Deus, mas aparecer pelada, eu já corri há muito tempo, já vazei. Se ficar, pega. Igual o José, né? Ela, então você não é homem de Deus. Eu falei, sou, na minha cabeça eu sei que eu não quero pecar, mas o corpo, você entendeu a resposta que você está fazendo ali? Bom, o fato é que com essa irmã ela perdeu a família, destruiu a própria família. Aconteceu com ela o que ela bateu boca comigo, né? Eu já encontrei uma outra vez pregando, se eu não me engano, foi na Nova Brasília, e num bate-papo ela arrependida, né, baixou a cabeça, lembrando que eu havia dito a ela. E essa é a verdade, o Rafa. Eu, por exemplo, não passei, né, por essa crise no corpo. Meu são as neuroses, né? Eu Uhum. tive, sim, algumas neuroses, que você sabe que a droga gera neurose na Sim, pessoa, sim, né? sim. Passei por umas neuroses, né? Enfrentei durante uns anos, eu enfrentei algumas neuroses, né, cara? Neurose mesmo pesada, pesada, irmão. Assim, nunca me vi menos crente ou, vamos falar, desligado do evangelho ou sem o espírito por isso. Aliás, aproveita aqui o gancho para falar, esse é o equívoco das pessoas, por isso que nós estamos vivendo um tempo de muitos escândalos no seio evangélico, porque as pessoas elas não atentam para a sua própria fraqueza, sua própria debilidade, sua própria limitação, né? Elas acham que o evangelho, mais uma vez eu repito aqui o que eu disse, é a deidificação da pessoa. Não. O evangelho significa dizer que nós vivemos sobre a égide do perdão, da misericórdia de Jesus Cristo. Todavia, nesse corpo, nunca teremos perfeição plena. É bem... eu vejo assim que realmente essa situação que o senhor colocou é bem muito que as pessoas querem passar para as outras. E eu tenho muito medo, né? Sendo bem sincero para o senhor, das pessoas que acham que falam que são muito do pecado dos outros e uma experiência prática, né, de algumas coisas que eu já vi de perto, de pessoas que falam muito do pecado do outro,
Mas parece que a ideia é esconder, né? Incubar o seu para não ir em evidência. Então é mais É fácil eu verdade. falar muito do outro, que aí eu tenho menos tempo de falar de mim. Eu aí caso um certo escândalo, né? Quando a gente joga aberto com as pessoas, né? Eu como líder de jovem na igreja já teve situações de eu conversar com jovens e o cara chegar e falar, pô, me chamar de tio, isso me deixa para morrer, o moleque quase 2 metros de altura me chamando de tio. Aí, pô, tem 2 dias que eu me masturbei. Aí eu falei, pô, cara, é complicado. Pô, vou te falar uma parada. 2 meses atrás, eu tava passando pela mesma situação que tu. E ele, que isso? Mas você? Eu falei, pô, cara, eu tô sujeito às mesmas paixões, eu tô sujeito às mesmas tentações. Uma das minhas lutas também na carne é com essa questão de mulher, né? Por um histórico de vida bem, bem complicado. E eu dou graças a Deus que a pessoa que está comigo, ela é muito tranquila em relação a si. Eu que perco a linha de uma viajada de vez em quando, mas ela é muito tranquila em relação a isso. Que ela fala, ela não bota nem medo, nem terror. Ela fala, você só não é maluco. E eu fico assim, caramba, ela é pequenininha, eu fico, pô, mulher pequenininha é complicada pra caramba. Vai querer morder meu joelho, chutar minha canela, aí mais e o bom, né, que a pessoa confia em você e querendo ou não, isso aumenta a tua responsabilidade. Eu vejo algumas pessoas assim, para você que está assistindo que tem o teu relacionamento, seja namorado, noivo, casado, cara, foge de amizade aí que fica te botando na pilha errada, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, que você tem a sua mulher oficial, né, como as pessoas falam, e as suas horas extras aí pela rua. Não dá. Você que é cristão, que está ouvindo, cara, isso está completamente errado. Você não vai ser mais homem ou menos homem se de fazer isso que meus amigos estão falando. Pelo contrário, o que eu entendi com o passar do tempo é que você ter uma mulher e saber administrar um relacionamento, que é isso que a Bíblia fala, isso é ser homem. Eu uso até um termo um pouco mais pesado com alguns amigos, eu falo, você ter sua mulher em casa e ter as outras 4 na rua, como alguns gostam de ostentar, isso para mim é ser moleque. Isso para mim não é ser homem. Aquela linguagem de rua, né? Isso aí não é ser sujeito homem. Isso é ser moleque, completamente diferente. Então é um assunto simples, que as pessoas eu acho que complicam demais. Né? É uma matemática simples, é uma lógica simples. Né? E o senhor falou sobre a questão sobre o assunto da questão dos escândalos, né? Dentro da igreja, justamente para as pessoas às vezes não querer reconhecer a sua falha, não reconhecer aonde que elas são fracas, né? Onde tem ali a sua maior Correto. tentação. Para o senhor, o que o senhor acha que está faltando no cenário evangélico brasileiro? E aqui eu falo cenário evangélico brasileiro, e até dando a explicação para o senhor que a gente, quando fala assim, sempre tem as suas exceções, né? Mas aqui eu Sim. preciso deixar bem claro, porque isso já me rendeu a dor de cabeça em um vídeo passado, então faço questão de dar ênfase. Não é todo mundo. Existem as suas exceções. Pelo amor de Deus, entenda isso. O que o senhor acha que está faltando dentro desse cenário para dar uma amenizada nesses escândalos? Porque eu vejo assim que quando explodir um escândalo específico, né, e eu não vou nem citar o nome porque corre o risco de dar algum problema, eu acredito que o senhor esteja entendendo do que eu estou falando, Sim, estou. de algumas pessoas dando o depoimento e falando de gente que vinha de fora para cá, que era apresentada a prostitutas, e eu fiquei assim, caramba, o negócio é muito maior daquilo que eu imaginei, entendeu? O senhor acha que falta o quê no cenário cristão evangélico nacional para isso, eu não digo nem melhorar, porque isso na situação tem que melhorar, mas acabar? Então, Rafa, eu sou meio pessimista, né? Eu não vou dizer que isso vai acabar. Por quê? Porque nós temos um cenário
evangélico um pouco complexo, né? A começar pelo entendimento que muitos evangélicos têm da própria Escritura Sagrada, né? Eu, por exemplo, no seminário, geralmente a pessoa chega lá cru e fala comigo, geralmente o aluno chega para mim e diz, mas, pô, cada um tem sua própria interpretação. Ups, como assim? Não deveria ser uma Bíblia, uma interpretação? E aí eu procuro explicar. Não, o problema não é a interpretação é uma, a perspectiva que é diferente. Aí eu uso sempre uma analogia. Imagine nós dois, Rafael, vamos lá em cima em São Conrado, na Pedra de São Conrado. Eu fico na frente, perto daquele abismo, olhando para a praia de baixo. Então eu olho, vejo as pessoas como formigas, vejo o trânsito, vejo o mar. Você está um pouquinho mais atrás, você nunca vai ter a mesma visão que eu tenho. Agora, o ponto correto é o cenário é o mesmo, a Sim. perspectiva é diferente. Por estar atrás de mim, você pode notar, de repente, a relva, o mato que está ao redor, que eu não vi, porque eu estou vendo o cenário um pouco mais à frente. De repente, se houver borboleta, você vai ver a borboleta, eu não vou ver a borboleta, você entendeu? Mas o cenário é único. Uhum. A perspectiva é que ela é um pouco diferente. Na questão da interpretação bíblica, a interpretação bíblica sempre converge. É o que a gente chama de convergência. O que muda é a metodologia de entrega. Né? Então, a começar por isso, a gente tem um gravíssimo problema no cenário evangélico, né? Porque o que a gente tem é como se todos criassem sua própria interpretação. E todas as interpretações forem válidas. É uma coisa que está na cabeça dos evangélicos brasileiros hoje. Né? São muito poucos que divergem dessa opinião. A gente tem gente que diverge dessa opinião, mas esse é o senso comum. Então, para melhorar, a gente tem que começar a trabalhar questões, né, pressuposições de interpretação bíblica. Isso falta muito. Nessas minhas idas e vindas pregando, né, quem me acompanha nas redes sociais sabe, eu já rodei boa parte do Brasil pregando o Evangelho de Cristo, né? Falta muito poucos estádios para pisar os meus pés. E nessas idas e vindas eu fiz muitas amizades com muitos colegas, né, muitos pastores. Geralmente o problema toca nessa questão. O segundo grande problema que a gente tem hoje, para amenizar o problema do cenário evangélico, é desenvolver a maturidade cristã. Porque, assim, muita gente que hoje ganhou a fama, os holofotes, nunca foi discipulada. Eu lido com isso. A verdade é que eu lido. Eu não vou aqui soltar, acho que é falta de ética, mas eu conheço gente muito famosa do bastidor evangélico que, vez ou outra, me pede conselho porque nunca recebeu conselho. Então, a questão é, há algumas pessoas que são colocadas em lugares de destaque no cenário evangélico sem estarem preparados para isso. Isso acaba acarretando um sério problema para a igreja. Por quê? Porque boa parte da igreja passa a viver do marketing dessas pessoas. Geralmente essas pessoas são boas em alguma coisa. Não adianta a gente tentar depreciar. Né? O cara entrou na fama porque pagou, etc, etc. Mas em alguma coisa ele é bom. Ele tem um carisma pessoal. Né? O cara ele pode ter uma doutrina péssima, e a gente tem que reconhecer isso. Alguns têm. Mas que tem carisma para falar, atrai as pessoas. Tem alguma coisa a oferecer? Tem, senão não estaria lá. Essa é a pura verdade. Uhum. Agora, a questão é, alguns não têm maturidade para isso. E é triste meio que dizer isso, algumas lideranças acabam sendo coniventes. Um exemplo, a gente tem uma pregadora que se tornou muito famosa no cenário brasileiro e fora dele. Né? E eu, conversando com amigos, né, fui descobrir que ela, com 1 ano de convertida, estava pregando nos Gideões. 1 ano de convertida, gente. Hoje ela abandonou a fé ortodoxa, criou o seu próprio grupo, né, cristão, né, uma igreja LGBTQ. Né. Hoje ela tem o seu próprio grupo, ela ojeriza outros grupos evangélicos. A verdade é que você vai conversar com essas pessoas, elas, de fato, nunca tiveram raízes sólidas, entendeu, Rafael? Então,
para o cenário evangélico mudar um pouco, a gente precisa de um investimento maior na área do discipulado e também um investimento maior no treinamento dos nossos professores, pastores, porque muitos deles estão com a linguagem antiquada, retrógrada, muitos, lamentavelmente, né, se vangloriam, né, de terem tido uma educação teológica de décadas atrás, sem se atualizarem, esquecendo-se que, tá, o mundo de hoje tem novos desafios. Por exemplo, pastores eu não vou botar muito não, 3 décadas atrás, não tinham hoje o desafio que tem quanto à comunicação virtual. Hoje a gente tem a internet abrindo o mundo, né, desaguando, a comporta foi aberta e ela vai desaguando um mar de informações, principalmente para o público juvenil, os mais jovens. Os pastores de 3 décadas atrás, 4 décadas atrás, não tinham que enfrentar esse desafio hoje. Como lidar com a pornografia, né, na internet, como lidar com a questão dos encontros virtuais, a solidão presencial versus a companhia virtual. Pastores não tinham que lidar. Esse é um exemplo de um dos problemas, né, que a pós-modernidade trouxe para nós. Uhum. Então, quando você tem um pastor arcaico que ele diz, não, porque você tem que evitar o WhatsApp, as mídias sociais, a internet, você estabelece um conflito pesado, né? Então, boa parte do problema seria amenizado se houvesse um investimento nessa parte, para, por exemplo, trazer o jovem para mais perto, né, da igreja, sem os radicalismos. Eu, por exemplo, hoje lido com muitos jovens, se você for os meus perfis nas mídias sociais, boa parte da galera que me segue é jovem. Eu vim acompanhando. Boa, boa parte da galera e gostam muito. E uma galera que está se dedicando a estudar teologia, está se dedicando ao reino. Alguns, né, eu tenho que ser aqui muito ético, sem citar, mas alguns chegaram até a mim meio que perdidos, outros revoltados com a igreja, né? Outros, poxa, com a mente turbada, confusa, entraram na faculdade, não estavam preparados, né? Então, a gente começa a ajudar eles, né? E, ao mesmo tempo, também a mentorear pastores, porque hoje eu tenho feito isso, né? Eu tenho a grata satisfação de poder cooperar com pastores na mentoria. O Senhor Deus tem me outorgado essa graça de poder fazer isso, né? Então, acho que sim, a gente pode amenizar, Rafa, quando a gente parar para pensar seriamente essas questões, porque hoje a gente tem demandas muito grandes, né? Muito grandes dentro da igreja, que são diferentes de séculos passados, são diferentes de décadas passadas. E aí é a constante, né, da igreja. O professor, o pastor, né, o mestre na igreja, ele tem que literalmente refinar o seu conhecimento, ele tem que atualizar seu conhecimento. Isso ajudaria um pouco mais a amenizar essa questão. E terceiro ponto, deixa eu citar um aqui rapidinho. O terceiro ponto é a gente lidar com mais transparência com questões pesadas. 3 questões pesadas da igreja evangélica contemporânea. Sexo. A gente precisa ser um pouco mais transparente. Aliás, você que está me escutando, talvez haja décadas que você está na igreja sem escutar uma palestra que o cara rasga o verbo, fala sobre masturbação, sexo oral, sexo anal, né? Namoro, a questão do coito. Porque há muito tabu ainda hoje dentro da igreja evangélica. E, com isso, se a igreja não toca nesses temas que precisam ser abertos, ser transparentes, o que vai acontecer é um mar de fidelidade conjugal, como nós estamos vendo, né? O segundo problema que a gente tem é a questão do dinheiro. Hoje, muitas lideranças se omitem.
E por isso é que alguns evangélicos pagam por outros. Algumas lideranças pagam por outras, porque ao ver de não cristãos e de ex-cristãos, boa parte da liderança evangélica é corrupta na questão, né, no tocante a lidar com a economia. Então, nesse quesito, lideranças precisam rever os conceitos quanto à questão da transparência nas finanças, né? Isso vai amenizar um pouco o problema, tá? E muito, muito, muito mesmo. Essa transparência amenize muito, porque o poder econômico na mão de alguém que não presta, é o que a gente vê com os pregadores hiperfamosos, ele não presta contas a ninguém, ele é destruidor. Por isso que a gente vê pregador famoso, e eu não vou ficar citando nomes, que o cara saiu com a prostituta, foi gravado, o outro que estava cheirando igual um troço, estando pregando, o outro que estava bebendo, o outro que estava fazendo troquinha de casal, e segue isso aí. Porque o que acontece é justamente isso. Nós precisamos ter transparência, prestar contas, porque isso nos ajuda a domesticar o nosso próprio coração. Sim. Nosso coração é uma fera raivosa e revoltada, que precisa da ação do Espírito Santo, e justamente não é à toa que a Escritura diz: confessem as culpas de vocês e para os outros, orai uns pelos outros. Isso é legal, prestar contas. Bom, vamos lá, Rafa, que senão eu paro aqui. Vai. Então, tem tempo, a gente vai conversando e quando tiver assunto a gente vai embora. Isso que o senhor falou para mim, assim, é muito importante ter tocado nesse assunto, né? Porque eu acredito sim que a igreja ela precisa ser mais transparente. Por exemplo, o senhor falou sobre a questão de ter muitos jovens nas suas redes sociais hoje em dia, né? E eu vejo mais de perto, ter muita gente jovem perto de mim, e que se a igreja se omite em falar para o jovem sobre a questão da sexualidade, de uma forma geral, ela vai ouvir na escola, Correto, ela vai ouvir no YouTube, o correto. cara que vai dar o posicionamento que o homem tem que ser um cara que experimenta vários sabores e tudo mais, e até sabores do mesmo sexo. A menina, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma forma. E eu fico vendo assim, da necessidade que a igreja tem de dar uma resposta. E eu vejo nas redes sociais, a internet, um meio, mas muito eficaz. É claro, não substitui a igreja ali presencial. É claro que hoje nós temos as nossas limitações, por esse contexto que nós estamos atravessando e tudo mais, mas é uma forma de você alcançar as pessoas, é uma forma de você explicar, né, de dar um esclarecimento para os jovens, para eles entenderem, olha, vamos conversar sobre sexo, vamos falar sobre essa situação, vamos falar sobre drogas. O que me deixa um pouco chateado é justamente aí pegando ainda aquele ponto que o senhor falou, né, de pastores de 30 anos atrás, que não tinham esses desafios a enfrentar naquela época. Alguns chegam a falar que hoje, né, não são todos, alguns, que falar de sexo na igreja é incentivar o jovem a praticar sexo. Sendo que não é esse o objetivo. O objetivo é dar um esclarecimento do porquê ele não deve fazer. É Bom, completamente. aí eu penso que quem fala sobre isso é onde a gente fala desse déficit, né? Na questão teológica. Porque, assim, então, seria incentivo fazer sexo quando você lê na Bíblia Paulo aconselhando sobre a questão de sexo? Complicado, né? É um pouco complicado. Por exemplo, o próprio Paulo está aconselhando Timóteo, ensinando ele foge dos desejos, mas ele tem que tocar, ele tem que ir direto ao assunto, né? Uhum. Como a gente diz aí no populacho, no vulgar, Paulo vai com o papo reto, Acho que ele é vai isso que está direto. faltando. E se a gente observar, boa parte das cartas de Paulo tem menções a questões sexuais.
E parece que a gente esquece essas coisas, né? Uhum. A verdade é que a gente não pode deixar isso passar em branco, né? O sexo é uma dádiva do Criador. Foi Deus que criou. Agora, a gente tem que entender isso. Eu gosto muito de uma frase do Hernandes Dias Lopes. Hernandes diz que o sexo é como um rio. O rio, enquanto ele segue o seu fluxo, o seu curso, ele transporta vida, alegria, paz, saúde. Porém, se ele sair fora do seu curso, o que você tem é destruição, inundações, etc. E tal. Assim é o sexo. Dentro dos limites criados, o fluxo, que é o casamento, é uma bênção. É. Fora dele, pode trazer problemas. Principalmente aquela questão do jovem, como que eu vou saber se a minha é a minha de verdade? Aí vai experimentando. O jovem tem essa dúvida. E Uhum. se não houver quem toque nessa questão, por exemplo, a questão da masturbação. Me lembro uma vez eu estava dando uma palestra no Nordeste, um menino tinha dúvida. Eu liberei, gente, pergunta, façam perguntas. A gente estava falando sobre, para o jovem, a questão do sexo, a questão da pós-modernidade, hedonismo, e entre outras questões, né? Aborto, eutanásia. E aí o jovem perguntou, no meio de todo mundo, e todo mundo indo, ô pastor, será que é pecado masturbar? Mas por que é pecado? Aí eu respondi a ele tranquilamente, eu disse, é pecado porque geralmente quando você vai fazer, né, a Bíblia não trata direto isso, você não tem um texto na Bíblia dizendo não vos masturbeis. Uhum. A gente parte da ideia de que para você praticar isso, você tem que estar pensando em alguém. Digamos que você comprou uma revista, daquela que você vai dizer para mim que é no artístico. Aí todo mundo morreu de rir. É. Você está vendo uma mulher daquela, mas aquela mulher é casada, ela está ali fazendo um negócio para ela ganhar o dinheiro, e você Desejando a pensa mão nela. próximo. Você pensa nela, porque você não vai pensar para se masturbar no ursinho carinhoso, no unicórnio bonitinho. Como diz o Cláudio Duarte, né? Não pede alface. É, então, assim, cara, todo mundo riu, foi uma resposta. Pô, no final, o moleque me abraçou, me agradeceu e falou, pô, tinha essa dúvida pesada, etc e tal. Pá. Então, não existe só essa, existem várias outras dúvidas, né? Que se a gente for entrar aqui, a gente não para o vídeo e daqui a pouco tem que parar para tomar um bom cafezinho. Então, a gente tem muito, muito dessa questão. E, assim, quando o pastor omite falar sobre isso, literalmente ele está abrindo a porta para que outros façam. E aí foi aquilo que você disse. Quem serão os outros? Quais serão as outras vozes? O professor? Será aquele cara que está na internet que está nem aí para nada? E a gente tem um montão aí. O cara não está nem aí para nada. Ele quer que o mundo se exploda. O negócio dele é monetização, ganhar dinheiro, e ele solta no canal qualquer porcaria que ele acha que dá bom. Verdade. Entendeu? Tá Vamos cheio lá, de vamos lá. gente assim, né? E É, assim, até uma ideia, né, para você jovem que tá assistindo, procura conselhos de pessoas que você reconhece que tem uma bagagem bíblica e uma experiência de vida interessante. E você que é mais velho, né, mais experiente, que está também assistindo, se coloque à disposição, procura demonstrar confiança para o jovem, porque esse choque de geração do nosso tempo, a leitura que eu vejo é a seguinte: estão deixando os jovens num canto e os mais experientes no outro. Quando, na verdade, é para as duas gerações se comunicar. Eu tenho muita coisa a aprender com a geração que veio antes de mim. E a geração que veio antes de mim, ela tem alguma coisa a aprender com a minha geração também. Porque correto. nenhuma geração é a dona da verdade. Eu tenho todo o conhecimento, eu tenho todo o esclarecimento. Não. Foi como o senhor disse, a questão do passar do tempo, da atualização em relação à teologia, né? Eu aprendi isso lá no começo, que o teólogo ele tem o papel de ler o mundo através da palavra de Deus. Então, assim, o mundo está numa transformação, o mundo está numa mudança. E como é que eu vou parar para olhar para o mundo e ver, nossa, isso aqui é um problema novo, isso aqui é algo diferente. A gente precisa dar uma resposta. E assim, mais uma vez,
a questão das mídias sociais, eu acho que é um ambiente que a igreja precisa dar um pouco mais de atenção. Que a igreja precisa olhar mais e falar, poxa, não, a gente precisa estar aqui. A gente precisa ter representantes aqui. E não um representante como tem alguns por aí que aparecem e concordam com tudo e quanto é pauta que é contra as Sagradas Escrituras para se manter bem na fita. Para não ter problema, para não ter discussão, para ser um cara muito aceito. E eu acho que essa questão de esperar ser bem aceito pelas pessoas é algo que perde um pouco do sentido da questão de propagar a verdade. Nós vemos na Bíblia e na história da igreja que todo cristão que se posicionou firmemente para falar a verdade do evangelho não era uma pessoa muito bem aceita aos olhos do mundo, aos olhos da sociedade. Então, cara, menina, você que é mais jovem, quer ser aceito por todo mundo e quer pregar o evangelho também, você vai ter que escolher uma coisa ou outra. As duas é muito complicada de você ter ali administrar eu falo a verdade e o mundo me ama. Quando você fala a verdade do evangelho, a reação do mundo é querer te matar. Então, esse negócio é uma matemática que não bate muito. Então, a gente precisa ter, acho que a gente precisa ter isso mais firme na nossa mente. Né? E o senhor também tocou, né, eu guardei um ponto aqui que o senhor falou, sobre a questão de ter raiz, né, de ter a base. E eu, para mim, né, o senhor é uma referência de um assembleano clássico. Né, porque, como eu me converti na Assembleia de Deus, as pessoas têm muito aquela ideia de que o cristão assembleano ele precisa, até, perdão o uso da palavra, mas precisa ser um cristão burro, um cristão ignorante. E até usam versículos fora do seu contexto, dizendo que a letra mata. O estudo mata. Não, na verdade, o estudo é a letra que salva. É a letra que vivifica a vida do cristão. E assim, o Senhor, dentro das suas andanças por aí, o senhor acredita que no cenário nacional, aqui eu digo no sentido geral, está havendo um despertamento sobre a questão da busca de um conhecimento maior da teologia, de jovens que estão querendo aprender mais sobre a questão dos estudos e quebrar um pouco esse paradigma de que o assembleano ou cristão precisa ser uma pessoa ignorante? O que o senhor acha que está acontecendo no nosso cenário? Então, nós estamos vivendo, sim, um despertamento para esse enraizamento intelectual, né? O que eu posso chamar de despertamento intelectual. Né? Claro, a gente não pode ser totalmente otimista, porque ainda há setores muito fechados. Né? Eu, por exemplo, sou assembleano pentecostal e transito entre várias tradições, então a gente tem ainda, né, um engessamento em alguns setores, mas há sim um despertamento. Eu, por exemplo, deixa eu tocar um negócio aqui legal. A gente está falando um pouquinho sobre conflito de gerações. Eu tenho um núcleo em Paraíba do Sul, o pastor de lá é meu brother, meu xará. Sabe qual foi a minha maior alegria? Foi agora a última vez eu estando lá na casa dele, né, e vendo ele assistindo Naruto Shippuden. Cara, ele já é um cara antigo, das antigas. Então, assim, ele começou a despertar isso aí porque ele viu eu conversando com membros da igreja sobre isso, com jovens da igreja sobre isso. Você entendeu? Uhum. Então, assim, a gente tem um certo despertamento, e aqui o meu incentivo para você, jovem. Escutem bem o que eu vou dizer. Você pode se tornar uma mola propulsora para ventos de mudança no lugar onde você está plantado. Mas como fazer isso? Porque aqui é que está o cerne da questão. A gente tem um despertamento, mas a gente precisa de pessoas que estejam dispostas a servirem e não a brigarem. Aqui é que está o negócio, Rafa. Porque a gente tem, geralmente, o jovem que está estudando, ele quer se digladiar com o outro. Né? Eu disse aqui, eu tenho um núcleo num lugar com pessoas que nunca estudaram teologia e que estão apaixonadíssimas.
entendeu? Algumas criadas naquele contexto que justamente foi o que você disse. Inclusive fizeram essa pergunta no seminário, nas primeiras aulas, sobre a letra que mata, o espírito que vivifica, e eu fiz questão de ler o texto e mostrar que a letra ali está falando da dispensação da lei. Isso. Né? Diferente Eu pra fiz caramba. questão de eu fiz questão de mostrar isso para o pessoal e eles apaixonados. Aqui é que está a questão. Né? A questão é, o cenário pode ser bom para mudanças, a gente sabe que vai ter algumas mentes fechadas. Isso não significa que você tem que desistir. Significa que você, jovem, deve estar pronto para ajudar, dialogar, conversar. Eu, por exemplo, tenho minha avó, que tem quase 90 anos. Ela mudou muitas coisas. Ela é uma pentecostal clássica, né? Para você ter uma ideia de igreja pentecostal, minha avó deve ter uns 70 anos, 80 anos de igreja pentecostal, né? 70 a 80 anos de Assembleia de Deus, 30 dos quais dedicou a vida à direção de círculo de oração, né? Muito comum nas Assembleias de Deus. Mas ela tinha alguns pensamentos arcaicos e em diálogo eu me oferecia para mostrar para ela as coisas, entendeu? Para mostrar, para ensinar. E ela, mas por que que nunca ninguém me ensinou isso? Geralmente era a pergunta da minha avó. Então, aqui é que está a grande questão. A gente tem um despertamento, mas a gente precisa de mentores. Por isso, você que é jovem, aproveite a juventude. Ó, você tem um bom líder aí, para vocês que são aí da Metodista de Rafa tá, cola com esse cara, ele vai ter boas indicações literárias para vocês. É Nazareno, Como ele Nazareno. disse aqui, no Nazareno, perdão, no Nazareno, cola com esse cara, viu? O que eu sempre digo para os mais jovens é cole com quem tem para passar. Cola, cola mesmo. Cola para extrair na nossa linguagem, fora da linguagem acadêmica, suga mesmo, ó, extrai o máximo, o máximo. Porque isso aí é importante para você depois poder compartilhar com outros. Porque o problema maior é isso, as pessoas entram de sola. Eu, por exemplo, já me dei bem em igrejas onde o pessoal dizia que o pastor não quer mudar. Pastor era ferro-fogo. Hoje eu tenho a grata satisfação de ser a mola propulsora de mudanças. Isso é muito Entendeu? maneiro. Então, cara, isso para mim é fantástico. Eu olho para o passado e vejo o presente e eu fico, Deus, que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Eu fui justamente aquele cara que ajudou nos ajustes, nas mudanças e para melhor. Então, aqui está. No cenário evangélico, dá para mudar. Mas dá para mudar com o diálogo. Eu sei que nem todo mundo vai mudar a cabeça, né? Isso é do ser humano, nem todos, aqui eu, desculpa a brincadeira, foram eleitos para crescerem, alguns continuarão, né, infantis, mas dá para ajudar muita gente. Por isso é que eu digo para você, eu sou otimista quanto a esse despertamento, mas ao mesmo tempo eu estou com o pé no chão, sabendo que nem todo mundo vai chegar nesse patamar. É bem legal, né, essa explicação, esse esclarecimento do senhor, porque o que eu vejo é que as pessoas precisam quebrar e romper com essas barreiras, né, que estão dentro delas mesmas. Que, cara, e aqui vai um pedido de alguém que já bate nisso, né, bate entre aspas, né, toca nesse assunto já há muito tempo. Você que é mais velho, você que é mais experiente, por favor, permita-se abrir um pouco a mente, porque a falta de querer abrir a mente está jogando muito jovem na rua, está jogando muito jovem para fora da igreja. Aprenda a conversar com o jovem e entender, cara, que você já foi um jovem também. Eu fico Isso aí. assustado com algumas situações, pastor, que eu vejo os caras assim que hoje têm 50, mas parece que pularam de 10 para 45. E não viver a adolescência, não viver ali o começo da fase adulta, os questionamentos que o jovem tem, os questionamentos que a vida adulta vai trazendo para a vida de todo mundo. O que eu vou ser, qual a profissão que eu vou seguir, quando eu vou casar, quando eu vou ter um carro, quando eu vou ter isso e tal. E são as mesmas perguntas. E Então, mas esse é o mal do ser humano.
Deixa eu brincar aqui um pouco, você me permite? Claro, pô. Então, isso é o mal do ser humano. Você vê, por exemplo, eu lido com teologia. No âmbito teológico, eu já vi vários colegas que desfazem do outro, que pergunta que o cara fez. Ah, Aí, eu já aí vi. Eu já você vi ri, no lugar que o senhor é, aí, grande aí, né? aí você ri, porque na verdade eu cheguei uma vez a tecer uma ironia, um colega ele percebeu, ficou meio sem jeito, né? Porque ele menosprezando um rapaz que estava num curso que nós estávamos ministrando, ele menosprezando literalmente, pensando que você não sabe o óbvio. Aí eu fui brinquei, eu disse, pô, mas ninguém nasce com a teologia sistemática debaixo do braço. Todos nós já tivemos o nosso momento hiper doido delta. Todo mundo. Todo mundo, cara. Então, aqui que tá, que você tocou num ponto, cara, que rende assunto, hein? Que justamente, que justamente parece que é o mal do ego humano, né? O cara chegou a uma idade, ele olha para o jovem como se o jovem fosse o pior dos piores. E às vezes, se você for cavar a vida do cara, o cara foi o pior dos piores na igreja. E ele está criticando o jovem que às vezes está um pouco melhor do que ele na época dele. Verdade. Entendeu? Então, assim, é um negócio assim que você pensa, cara, como assim? E aí o cara se esquece justamente o que você disse, que ele passou pela infância, pela adolescência, pela juventude, agora ele está com a mente um pouco mais madura, formada, e isso devia ser uma chave para ele entender, pô, a maturidade que eu recebi eu vou compartilhar. E vou compartilhar, claro, na linguagem do jovem, né? Que é aquele grande problema, a gente querer vestir o jovem de atavios que não pertencem a ele. É mais ou menos, vou usar uma analogia aqui, tá, gente? Me permitam me fazer isso aqui, tá? Vou usar uma analogia com um texto bíblico, é mais ou menos querer colocar a armadura de Saul em Davi, né? Então, assim, não vai dar legal, não vai dar bom. É mais ou menos o que algumas pessoas querem fazer com o jovem. Querem que o jovem chegue hoje na igreja, seja super santo, seja crentão, goste de música antiga, quer que o jovem use terno, gravata, etc, etc. Quer que o jovem seja um big expert em pregação, mas pera, tem a fase, cara. Tem a Verdade. fase. Você passou pela fase, ele vai passar pela fase. O que pode fazer a diferença é que você pode ser um mentor para ajudar ele a passar essa fase de maneira mais suave, mais tranquila. Verdade. Ao invés de tirar um peso que o jovem já coloca nas suas costas, né? Parece que joga um peso a mais. Aí tem gente que não aguenta carregar esse peso todo e a melhor solução, né, na mente da pessoa é essa aí. Eu mesmo já pensei, eu confesso que eu já pensei em sair algumas vezes justamente por conta disso. Entendeu? Eu sei que eu queimei etapas, né, desde quando eu me converti. Já me jogaram muito para cima sem me dar. Mesma coisa você pegar um pássaro filhote, tirar ele do ninho e jogar ele para o alto. Ele vai cair, ele vai se arrebentar todo. Entendeu? E comigo, mais ou menos, foi isso que fizeram. Pegaram, gosta de ler, gosta de estudar, pum, vai e faz isso. Só que a base ali, toda a preparação, né? Ensinar, você precisa bater as asas de uma forma sincronizada, senão o voo dá ruim. Você precisa saber o momento certo de voar, precisa saber o momento certo de voltar para o ninho e se alimentar. Calma, não tive isso. Infelizmente, eu tenho que aprender isso na marra. E aí é a pior coisa, na minha visão, que tem, que você quebra muita cara, você se arrebenta muito. Eu já magoei, já machuquei muitas pessoas de cima do púlpito, de pregações que, há um tempo atrás, eu achei um caderno meu de pregação em casa, logo lá do começo, lá quando o pastor me dava oportunidade, aquelas oportunidades que tem no meio do culto, né? Geralmente na Assembleia de Deus. Né? E eu olhei para aquele caderno e eu comecei a chorar. Aí minha avó até estava perto, ela viu, ela, nossa, o que foi? Eu falei, pô, um caderno de pregação antigo, primeiro. Ela, nossa, tá chorando porque tá achando bonito. Eu falei, não, tô com vergonha das coisas que eu falei. Aqui eu machuquei muita gente ali. Eu olhei ali um Anás e Caifás fundido com o apóstolo Paulo
antes de conhecer a Cristo, de só bater, só pedrada e toma, e você é isso, você é aquilo, mas esquecendo que o pior é eu. E eu fiquei assim, eu falei, meu Deus do céu, caramba, isso é muito complicado, né? E, cara, você que está aí e está passando por essa dificuldade, não é vergonha nenhuma parar, não é vergonha nenhuma tirar um tempo para dar uma esfriada na cabeça, entendeu? Procure pessoas mais experientes, como o pastor Marcilas falou. A gente precisa de mentoria. A gente precisa de pessoas para poder ajudar a gente na caminhada. Tira esse negócio da cabeça e eu posso falar isso por experiência própria. O quanto que isso é ruim, de que você consegue fazer as coisas sozinho. Ninguém consegue fazer nada sozinho. E é uma coisa que eu vejo que parece que é meio que cultura, pastor, que eu vou chamar assim, né, mas o senhor vai me entender, né? A classe do Senhor, né, dos pastores e tudo mais, dos pregadores, alguns não têm um amigo para conversar. Talvez por eu não ter um amigo, um discipulador, né? Porque eu já ouvi isso de algumas pessoas, não sou pastor, não preciso de discipulado. Eu fiquei, que isso, cara? Claro que precisa, a gente sempre vai precisar. Isso é algo que não tem como fugir. E talvez por essas pessoas terem esse pensamento, elas não criam nas outras essa mentalidade de que elas precisam de gente. Uma musiquinha da EBF que eu lembro que eu ouvi a primeira vez, eu tinha uns 5 anos. Aquela coisa do eu preciso de você, você precisa de mim, né? Nós precisamos de Cristo até o fim. E aquilo não é somente uma musiquinha de criança. Aquilo dali é uma verdade muito firme do Evangelho. E eu vejo que acho que falta muito, pastor, dentro do nosso meio, em geral. Essa questão, né? E o assunto discipulado eu já falei aqui várias vezes com outros convidados, né? E é algo que eu vejo que a gente ainda é muito carente. É claro que tem suas exceções, não estou generalizando falando que todo mundo é assim, mas eu vejo que o meio cristão ele é muito carente porque as pessoas não têm mais esse trabalho de lidar umas com as outras. Hoje em dia é uma mensagem no WhatsApp, pô, você está bem? Aí você é discipulado. Não, é um meio, né? É um meio de, mas não é o discipulado. É um negócio bem diferente. E eu acho que se essas questões fossem bem resolvidas, eu acredito que muita coisa poderia ser diferente. Muita mesmo. Foi aquela questão que nós iniciamos aí, quando você me perguntou, né, o que ajudaria a amenizar esses problemas no cenário evangélico. Até obrigado por compartilhar isso com a gente. Né? Eu também passei por isso, viu, Rafael? Eu era o cara chato da igreja. Eu Né? também. Cara chato. Porque, assim, professor de escola dominical vinha com beabá e eu queria saber os porquês. Eu lembro-me uma vez, o professor perdeu a paciência comigo na escola, né, dominical, e disse, caramba! Sempre você! Sempre você! Eu Eu tô olhei pro rindo cara porque eu dele já passei assustado, todo exatamente mundo dessa assustado, situação. porque eu queria saber o porquê das coisas, entendeu? E hoje eu entendo ele, era um cara de poucos recursos, né? Ele não havia tentado para isso, né? Para essa questão de que, pô, existem pessoas que estão um pouquinho mais acima dos outros, que eles não vão ficar ali passivas acatando tudo que você disser, ele quer saber por quê. Sim. Ele vai E perguntar, é ele dar vai passo a indagar. passo, né? Inclusive, eu procuro incutir isso na mente dos meus alunos. Um dos diferenciais no seminário, né, a gente tem amigos em comum que foram meus alunos. Tem, por exemplo, o Romão. Romão Via. Um dos diferenciais do seminário, onde eu leciono, é justamente isso. Eu faço com que os alunos interajam, perguntando, indagando, entendeu? E eu faço questão, gente, eu quero que vocês perguntem. Então eu paro um pouco a aula, deixo perguntarem, porque essa interação, isso é o fazer teológico. Porque há dúvidas que precisam ser sanadas. Então, por exemplo, você tocou a questão de discipulado. Ah, oi, tudo bem? Como é que você vai? Isso não é o discipulado em si, isso é a ferramenta para levar alguém a discipulado. Isso é o que a gente chama de aproximação. Né? O pessoal neopentecostal vai falar de ponto de contato. Né? Esse é o ponto de contato. Só que no neopentecostalismo, brincadeira à parte, o ponto de contato é sempre um amuleto sagrado. Né? É outra conversa. Mas É outra coisa.
É outra coisa. Então, esse seria o ponto de partida, o ponto de contato para que a pessoa se aproximasse do discipulado. Mas o discipulado, eu estou inclusive escrevendo um materialzinho, um discipulado realmente focado em pessoas e amadurecer os membros do corpo, ele deve tocar em questões que geralmente são omitidas. Né? Porque quando você fala discipulado, o cara sempre aquela mesma coisa, escola dominical, blá, blá, blá. Legal. Mas a gente tem que ter um discipulado que comece a trabalhar as questões de quem a pessoa é agora, o que significa a nova vida, poder da ressurreição, né? Trabalhar a questão da justificação, questão da regeneração, santificação, o que de fato é, a questão política. Cá entre nós, cara, a gente viu que as últimas eleições serviram para mostrar o que há de pior no ser humano e, tá, quem está me escutando, eu falo com muito cuidado, preste atenção para você não arrancar de contexto a fala. As eleições mostraram a falta de conhecimento de muitos evangélicos. A gente teve evangélicos guerreando com evangélicos por ideologias. Para você ver o quanto nós estamos aquém do discipulado realmente, que toque nas questões que fazem parte da vida humana. Então, por exemplo, alguém vai me perguntar se era pecado ser de ideologia esquerda, outro se é pecado ser conservador. Você vê como que as pessoas... Teve um que me perguntou, inclusive, o que é política de fato, porque ele não sabia. A gente ouve, o que é de fato política? A diferença entre a política e a politicagem são assuntos que você não vai ver sendo tocados e que fazem parte da vida, e é preciso dizer que, inclusive, tocam no cotidiano, porque talvez alguém que esteja nos ouvindo pergunte assim, mas o que isso tem a ver com discipulado? Pô, não tem nada a ver. O próprio Jesus tocou em questões que envolvem a política do seu tempo. Lembra que os discípulos foram perguntar a Jesus, é lícito pagar tributo a César? Isso é uma questão religiosa? Isso é uma questão religiosa? Questão política pura. Questão política pura. E Jesus respondeu a questão. Isso aqui que é legal. E aqui, ó, como a gente fala de discipulado, para quem que Jesus responde? Para discípulo. Verdade. Entendeu a questão? Essa é o que da questão? Que a gente vai omitindo essas coisas. E aí as pessoas vão crescendo com deformidades. Né? Vão vindo para a igreja, e aquilo que eu falei no início, mais uma vez, obrigado por você compartilhar isso com a gente. Você foi jogado logo nos lugares altos, sem ser preparado para aquilo. Como eu disse, que hoje a gente tem muita gente nos bastidores midiáticos, evangélicos, que aconteceu a mesma coisa. Deus nos ajude. Vamos lá, Rafa, a gente seguir que daqui a pouco eu vou terminar, que a barriga está pedindo para me parar fazer meu Beleza, cafezinho. já estou terminando já. Essa questão, né, que o senhor falou para minha vida isso é um malefício absurdo que aconteceu. E até uma ideia, né, para a galera que tem alguém na sua igreja, que o cara ou a menina é voltado para o estudo, que gosta muito de ler, que conversa muito de livros. Acredite no potencial dessa pessoa. Acredite no potencial dessa pessoa, que essa pessoa pode chegar muito alto, muito grande, segundo a vontade de Deus. Mas esteja do lado para poder ensinar essa pessoa a passar pelas etapas. Queimar etapa é muito ruim. Queimar etapa gera deformação na formação. E para você ajustar isso num tempo que poderia ser, por exemplo, de 1 ano, vai demorar uns 5, né? Mal comparando aqui, só para ter uma noção de o quanto que dá mais trabalho consertar uma deformação do que formar de uma maneira correta. Então, é uma situação que eu acredito que pode ajudar em muito. Eu mesmo, por exemplo, algumas pessoas criavam várias expectativas grandes demais e tudo mais. Eu nunca vi isso em mim. Eu gosto de ler meus livros, gosto de dar aula, eu não gosto nem muito de pregar, para ser sincero para o senhor. Eu me sinto mais confortável no ambiente de sala de aula, ali na escola bíblica dominical, dando um estudo e tudo mais. Eu não tenho muito aquela coisa do pregador com uma boa desenvoltura,
de falar bem pra caramba e tudo mais, tanto que alguns até falam, você está pregando, você está dando aula. Mas é o meu estilo, é a minha forma de tratar. Eu acredito que Deus trabalha dentro dessa situação e dessa limitação. Mas é tudo com o tempo, né? Então, até com o próprio exemplo do Senhor mesmo, né? Eu acho que é muito necessário. A gente que já passou por essa situação diferente, é bom que a gente tenha uma ideia que a gente precisa ajudar as pessoas a não passar pela mesma situação que nós passamos. Então, isso é maravilhoso. Questão do discipulado que o senhor tocou, né? Só para concluir aqui também esse assunto. Eu acho que um dos grandes malefícios que a igreja trabalha, né, e para mim é algo muito ruim, é essa divisão da vida da pessoa. Vida secular e vida cristã. E dentro das minhas pesquisas, o senhor, se tem uma fonte diferente ou se eu estiver falando besteira, por favor, me corrija. Eu vejo essa situação muito com o Papa Pio IX, muitos anos atrás, que é ele que começa com essa situação da vida secular e da vida eclesiástica, do que é da igreja, do que é do mundo, né? Essa divisão, sendo que o ser humano está no mundo. A gente vive no mundo, a gente não participa e não tem a nossa mente moldada, como a Bíblia vai falar, sobre os padrões desse mundo. Mas a gente vive no mundo, a gente paga tributos, a gente paga impostos, a gente vai ao supermercado, a gente compra um telefone quando tem condições de última geração, um videogame, tem um Xbox jogadinho ali no canto, escondidinho, que é bom para dar umas parecidas na mente de vez em quando. Mas, porque tem gente que fala, não, o videogame é coisa do demônio, a internet é coisa do demônio. Aí eu fico pensando assim, né? Alguns louvores que a gente canta na igreja, que incentiva a vingança. Isso é coisa de Deus? Esse também é um assunto polêmico demais. E, bom, como o tempo já é avançado, a gente deixa isso para uma próxima oportunidade. E, pastor, né, vamos encerrar aqui por conta do tempo. Né? A gente já está conversando, já passamos de 1 hora, com certeza. Já. E agradeço muito ao sim que o senhor deu ao convite. Né? Como eu disse lá no começo, o senhor é uma pessoa que, dentro do meio pentecostal, das pessoas que eu conheço, é um exemplo muito grande para mim de um pentecostal clássico, de um pentecostal que tem a questão, e é isso que eu acho que admiro muito no Senhor e em outras pessoas que são assim. Até o próprio pastor, lá de Saracuru, o pastor Jonatas Leal, né? Eu já deixo o convite para o senhor aqui, pastor. Pô, vem participar, o senhor. Eu sei que tem muita coisa para acrescentar para o reino, aqui para o canal também, para passar para a galera. E ele também é uma pessoa que eu vejo a pregação dele de uma forma calorosa, né? No meio pentecostal popular, que se chama a pregação de fogo, mas com entendimento. Não aquele fogo de uma forma ignorante, vamos chamar assim. Então, eu acho que é isso que precisa a galera entender. Né? E como o próprio Augusto Nicodemos diz, que também é uma frase que eu gosto muito, que Deus ele não morreu na cruz para tirar a nossa ignorância, mas sim os nossos pecados. Né? Nossa inteligência, melhor dizendo, e não sim os nossos pecados. Então, cara, estuda, lê a Bíblia, participa de cursos, leia bons livros. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar bons livros. Deixa de comer um x-tudo um final de semana e compra um livro pequeno. Né? Isso é uma desculpa que muita gente dá. Ah, não tem dinheiro para comprar o livro, mas no final de semana gasta R$ 40 com um lanche aí de uma lanchonete grande que tem um M grandão. E, pô, não dá. É questão de querer. Eu acho que é questão de querer. Questão de prioridade. Então, o senhor faça suas considerações finais aí para a gente poder estar encerrando. Bom, então vamos lá. Antes de tudo, perfect. Rafa wins. Foi perfeito, mano. Segundo, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo, né? Bem fluido, coerente e que serve para edificação não só do jovem, como também daquele irmão mais maduro, que precisa refletir em questões, né, da igreja
para esse tempo, porque, como eu disse aqui, nós temos outras demandas. Então, foi muito bom papear com você. Agradeço a Deus pela sua vida, Rafa. E vou pedir a vocês, ele não me pediu isso não. Ó, você que não está inscrito, se inscreva no canal, dá o like que ajuda, passa lá para cooperar, seja um cooperador desse canal, que tem muito a somar. Tá? A gente precisa de bons canais na rede, né? A gente está cheio de canal de humor, cheio de canal disso, canal daquilo, etc, etc, etc. E precisamos dos nossos representantes dentro dos nossos segmentos evangélicos. Você que é da Nazareno, pelo amor de Deus, o que você está fazendo de fora desse projeto? Embarca nesse projeto, meu amigo. Tá? Deus abençoe você, Rafa. Meu muito obrigado. Que venham outras vezes, tá? Sempre que precisar, eis-me aqui. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você. Nosso mano Braga, a gente bateu um papo muito bom esses dias aí, inclusive tocando, né, sobre você, meu mano. Que o Senhor abençoe grandemente sua vida e a todos os telespectadores desse programa. Deus abençoe vocês. Muito obrigado aí mais uma vez, né? Agradecendo o senhor pela oportunidade da gente estar trocando uma ideia. E assim, essa ideia que a gente trocou nada mais é do que uma ideia que a gente já trocou pessoalmente, né? Nos congressos da vida aí que eu já fui, o senhor estava lá palestrando, vendendo livro, né? Não teve nada demais, um assunto descontraído, um bate-papo maneiro e bom pra caramba. E para você que teve a paciência de ficar aqui até o final, muito obrigado. Não deixa de compartilhar, de curtir, como o pastor falou. Espalhe essa mensagem para a galera. E vamos pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. E como eu sempre digo para todos vocês, vamos com tudo. Fica na paz, galera. Tamo junto.